Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos ao vídeo. E hoje eu vou jogar com o deck Affinity numa Pauper Liga. Bom, o deck Affinity eu comecei a jogar com o deck faz pouco tempo, há mais ou menos 3 semanas. E eu acredito que seja tempo suficiente para eu conseguir passar para vocês algumas coisas do que eu aprendi jogando com o deck. Bom, recentemente, acho que terça-feira, eu consegui o meu melhor resultado com o deck, que foi um 5-0 na Pauper League. E a partir disso eu acredito que eu esteja confiante o suficiente para mostrar para vocês como que o deck funciona. E eu acredito que essa lista já seja bem próxima do ideal. Bom, apesar de eu ter feito 5-0, eu não tenho certeza de que eu tô 100% bom com o deck. Eu acredito que tem muita gente que joga muito melhor com o deck Affinity. Então eu queria saber, assim, principalmente de quem joga há mais tempo com esse deck, se eu tô fazendo alguma coisa errada, se eu tô tendo alguma escolha errada na decklist. E também, quando eu for jogar as partidas, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, eu gostaria de saber para poder jogar melhor futuramente. Bom, eu vou falar algumas coisas sobre o deck. Eu tô usando 16 lands, todos os lands são lands artefatos, são essas aqui. 4 Darksteel Citadel, 4 Grande Fornalha, 4 City of the Synod e 4 Tree of Tales. Então, eu vi algumas listas usando 17 lands, com uma câmara de sussurros também, que é a land artefata preta. E eu inclusive testei algumas ligas, umas 2 ou 3 ligas com 17 lands. Mas eu acredito que assim seja melhor, porque a Springleaf Drum também ajuda, funciona como um land também muitas vezes. Então eu acredito que 16 lentes mais Springleaf Drum seja a melhor forma de conseguir não floodar e, além disso, conseguir ter todas as cores de mana necessárias, que também é muito importante para esse deck. Bom, além das lentes que eu já expliquei um pouco para vocês, eu vou falar sobre os Drop 1, que são 10 Drop 1, que são 4 Chromatic Star, que é uma carta muito boa para tu começar no primeiro turno, porque tu vai conseguir fazer uma mágica colorida com ela no início do jogo, caso seja necessário, para fazer um Carapace Forger, ou um Atog, ou Gearseeker Serpent. E no late game tu vai conseguir sacrificar ela de graça com Atog, ou sacrificar ela de graça para gerar alguma mana, para tu comprar alguma carta no late game, quando tu já esteja com bastante artefatos no teu campo. Estou usando 2 cópias de Flayer Husk, que muitas listas usam 3 cópias. Eu, inclusive, muitas vezes eu usei 3 cópias. Eu acho que 3 cópias também é muito bom. Essa carta ela é muito boa, principalmente contra efeitos que fazem que o oponente jogue, que fazem tu sacrificar uma criatura, porque ela é uma ficha 1/1 que tu meio que despreza, no sentido de que tu vai querer sacrificar ela para tu proteger as tuas criaturas 4/4. E então ela é muito bom nesse sentido. E também no late game tu conseguir equipar ela numa 4/4 para ela ficar 5/5, para ela conseguir trocar com o Gourmag Angler. Então ela é muito bom nesses dois aspectos, principalmente. E também por ser um artefato no início do jogo, é muito bom para tu conseguir ter um número bom de afinidade, para tu conseguir baixar o teu Mirror Enforcer o mais rápido possível. E também é muito bom, esqueci de falar, que é muito bom junto com o Springleaf Drum, porque tu tem uma criatura para tu poder virar para gerar cores de mana para tu poder fazer as tuas mágicas o mais rápido possível. E o último drop 1, que é o Springleaf Drum, que eu já falei um pouco agora, mas ele é muito bom que ele consegue, além de rampar uma mana, tu consegue ter mais manas por turno, além disso tu consegue castar as tuas mágicas de cor com mais facilidade. Tu consegue castar os teus Totcasts no turno 2, turno 3, e tu consegue principalmente castar o Gearseeker Serpent o mais rápido possível com a mana azul que tu vai fazer. Mas tu tem que sempre ter uma criatura no campo para poder fazer esse efeito. Então é uma carta muito boa, que eu estou usando 4 cópias. Eu vejo algumas listas usando 3, mas eu acho que 4 cópias é muito bom. Essa carta ela é meio ruim só no late game, porque ela é uma carta meio que é um terreno, né? Então é uma carta que não ajuda muito no late game, apesar de tu poder sacrificar ela com a Tog. Então é isso, eu estou usando 4 cópias e essas são os drops 1. De remoção eu estou usando 4 Galvanic Blast, que é a remoção principal do deck, que é a mais forte. Com uma mana tu consegue causar 4 pontos de dano numa criatura ou jogador alvo. Quando tu tem o Metalcraft ativo, que o Metalcraft tu atinge ele quando tu possui 3 ou mais artefatos.
Ou seja, para esse deck aqui é muito fácil, porque no turno 2 tu já vai ter o Metalcraft ativo. Então é uma carta muito boa, principalmente contra decks agressivos e contra Delver of Secrets. E eu tô usando também um raio. Eu já testei usar 2 raios, 3 raios, mas eu acredito que um raio acho que seja bom, principalmente porque o meta atualmente ele tá muito agressivo, principalmente com o deck Stomp, que é um deck assim extremamente agressivo, então tu quer ter mais emoções. Mas apesar disso, eu acho que raio meio que atrapalha pelo fato dele não ser um artefato. Então no início do jogo tu não quer ter tantas emoções assim, a menos que tu esteja contra um deck muito agressivo. Então é uma carta assim que é boa, mas Galvanic Blast é um pouco melhor, então eu tô usando uma cópia só de raio. Mas eu aconselho também a usar 2 ou nenhuma. Outros artefatos que eu tô usando no caso agora são Drop 2, são 4 cópias do Prophetic Prism e uma cópia do Ichor Spring. Eles são cartas bem parecidas, quando eles entram no jogo tu compra uma carta, então isso é muito bom para tu conseguir comprar mais lands, caso seja necessário, ou comprar mais spells, caso tu precise. E o Prophetic Prism, na minha opinião, ele é um pouco melhor do que o Ichor Spring, porque tu consegue fazer um mana fixing, tanto pro Totcast, tanto pro Gear Seeker Serpent, quanto para qualquer outra mágica de cor que tu tenha no teu deck. Então eu prefiro usar 4 cópias de Prophetic Prism e uma cópia de Ichor Spring. Eu vejo muitas listas usando 3 Prophetic Prism e 2 Ichor Spring. Eu inclusive testei muitas vezes dessa forma. E o Ichor Spring ele é muito bom junto com a Tog, porque tu consegue, com 2 manas, tu consegue comprar 2 cartas junto com a Tog, além de dar o pump do Atog. Então é uma carta muito boa nesse sentido pro late game. Mas o Prophetic Prism ele te faz com que tu se livre muito melhor assim no início do jogo. Tu consiga castar toda a tua mão muito mais rapidamente. Então é uma carta muito mais para fluir o deck do que para tu conseguir sobreviver o late game com o deck. Bom, agora vou falar sobre a Tog, que é uma carta chave do deck. É a carta que faz o deck ser combo também, que o deck além de agressivo ele é combo. Então é uma carta que é uma mana vermelha, uma qualquer, uma 1/2, que tu sacrifica um artefato e ele recebe +2/2 até o final do turno. Essa carta por si só ela é muito boa, ela bloqueia qualquer criatura que não tenha voar. Ela é muito boa contra Stomp, que tu consegue bloquear uma criatura dele que tu não conseguiria bloquear com uma 4/4, por exemplo. E tu consegue sacrificar um monte de coisa para matar a criatura dele. E tu tem, junto com o Atog, tu tem o combo, que pode ser feito tanto com Fling, tanto quanto Temur Battle Rage. Com Fling tu pode sacrificar vários artefatos para aumentar bastante o poder do Atog. E daí tu sacrifica com o Fling, tu causa poder na criatura ou jogador-alvo, igual ao poder. Se tu tiver causar um dano inicial, deixar o oponente com uns 15 pontos de vida, mais ou menos. Tu com 7 artefatos no campo, tu consegue sacrificar todos os artefatos e tu consegue causar o dano no Fling e matar o oponente com esse combo de 2 cartas, ou seja, um combo muito forte, principalmente porque tu só precisa de 2 cartas. E uma dessas cartas é muito boa por si só, que no caso é o Atog. E a parte fraca do combo, na minha opinião, é o Fling e tanto o Temur Battle Rage, porque eles não são muito bons se não for para combar. Então é uma carta que às vezes vai te atrapalhar quando tu quiser, quando tiver contra um deck agressivo. É uma carta que não vai te ajudar muito por si só, tanto o Fling quanto o Temur Battle Rage. Mas para combar, para matar o cara, elas são muito boas. E o Temur Battle Rage ela tem principalmente a vantagem do Double Strike e do Atropelar, que é muito bom principalmente contra decks que conseguem fazer um Champ Block muito seguido, como por exemplo o Kudota Boros, Stomp também, que o cara vai bloquear com uma 1/1, por exemplo, só para eu não conseguir sacrificar meus artefatos para aumentar o poder do Atog. Daí tu vai usar o Temur Battle Rage, tu vai aumentar o poder do Atog, vai dar Double Strike e Atropelar, o que é muito importante, as duas habilidades. E tu dessa forma tu vai conseguir matar. E o Fling, tanto o Fling quanto o Temur Battle Rage, ele é muito bom junto com as outras criaturas também, principalmente as 4/4, porque tu consegue ganhar o Atropelar e o Double Strike com o Temur Battle Rage. Tu consegue usar o Fling como uma remoção, caso seja necessário, com alguma outra criatura.
Eu acho que quem conhece bastante o deck sabe bastante da força desse combo. Até quem não joga com deck sabe que o combo é muito forte. E eu optei por uma cópia de cada, porque principalmente porque tem ocasiões que Temur Battle Rage vai ser melhor e vai ter ocasiões que Fling vai ser melhor. Então isso é muito bom até para ter uma flexibilidade maior na hora de sidear. Tu sidear uma ou outra dependendo do que tu estiver jogando contra, porque o Fling é ruim contra Dispel, por exemplo, e Temur Battle Rage é ruim contra Fog, por exemplo. Outra criatura do deck é o Carapace Forger, que é uma mana verde, uma 2/2, que quando tu tem o Metalcraft ele recebe +2/2, enquanto tu controlar 3 ou mais artefatos. Então é praticamente uma 2 manas 4/4 sempre nesse deck, então é muito forte. Uma coisa que é importante com o Carapace Forger é quando tu tiver contra um deck que possivelmente vai usar raio, decks vermelhos principalmente, tu não baixar ele no turno 2 caso tu não tenha feito um drop 1 em um artefato. É melhor tu segurar ele, esperar que ele esteja uma 4/4 para ele não morrer para raio, principalmente. Então é isso aí, ele é uma criatura muito importante que tu quer proteger e tu vai conseguir ser bem agressivo com essa criatura aqui. Frogmite, que pra mim é uma das cartas mais importantes do deck, que é a carta que vai fazer o deck fluir. É uma 4 manas, 2/2, afinidade por artefatos. E ela é muito boa tanto para tu ter uma criatura para tu conseguir usar o teu tambor das folhas vernais, e tanto para tu ter bastante afinidade com Mirror Enforcer, e também ela é muito boa para tu conseguir sacrificar uma criatura com Editus de Chiner principalmente. Porque tu consegue baixar muitas criaturas 4/4, vamos supor 2 criaturas 4/4 e um Frogmite na tua mesa. Então tu consegue sacrificar o Frogmite e tu protege tuas criaturas de sacrifício. Então isso é muito importante, por isso que eu acho que ela é uma criatura extremamente importante pro deck. Totcast, que nesse deck aqui é muito bom. 5 manas, afinidade por artefatos, tu compra 2 cartas. Na grande maioria das vezes tu vai usar isso por uma mana azul, o que é muito bom. Então é uma carta assim muito forte, porque por uma mana só tu consegue comprar 2 cartas, e acho que isso por si só é autoexplicativo de como essa carta é extremamente forte nesse deck. Tem também o Mirror Enforcer, que é uma 7 manas 4/4, afinidade para artefatos, que tu vai conseguir baixar ele mais ou menos no terceiro ou quarto turno, em média, nesse deck aqui. E ele é muito bom que tu consegue baixar ele em sequência. Se tu tiver 3 Mirror Enforcer, tu conseguir baixar o primeiro, tu vai conseguir baixar o segundo e o terceiro mais fácil consequentemente. Então ele é muito bom por causa disso. E ele é muito bom também no late game, também uma criatura de graça 4/4, que é bem relevante e é muito forte. Também tem a Gearseeker Serpent, que é 7 manas, né? Sendo dessas 7 manas 2 azuis, uma 5/6, ou seja, um corpo muito relevante, muito forte, principalmente para conseguir atravessar um Gurmag Angler. E ela tem afinidade por artefatos. Na verdade, não é especificamente a habilidade afinidade por artefatos, mas na prática é a mesma coisa, porque ela custa 1 a menos para cada artefato que tu controla. E por 6 manas, tu pode fazer com que ela não seja bloqueada nesse turno, o que pode ser relevante. Bom, agora eu vou falar sobre o sideboard. Eu estou usando 3 cópias de Dispel, é muito bom contra decks controle, contra aqueles decks UR e Zet Blitz. Então essa é uma carta muito boa para dar uma proteção maior, principalmente contra Doomblade, Terminate, que são cartas que muitas vezes vão te atrapalhar bastante, e com o Dispel tu consegue jogar em volta de tudo isso. Estou usando 2 cópias de Electricity, que é muito bom contra fadas, muito bom contra GW Auras. Então é uma carta muito boa e muito versátil aqui nesse deck, muito útil. Eu estou usando também 3 cópias do Krark Clan Xamã, que eu estou usando 3 cópias principalmente porque esse deck está com um pouco de dificuldade de ganhar de Stomp. Então eu estou usando 3 cópias para conseguir limpar o campo. E também ele tem uma certa versatilidade, porque ele é bom contra GW Auras e ele é bom contra Elfos também. Então ele é uma carta que não é só boa contra Stomp, é boa contra esses 3 decks que eu falei, e também é bom contra Red Deck Wins, que isso é muito importante. Então, pela versatilidade, eu resolvi usar 3 cópias de Krark Clan Xamã, e principalmente pelo meta tá bem agressivo também. 3 cópias de Ancient Grudge. No passado eu tava perdendo bastante na Mirror. Eu tava até usando 4 cópias de Ancient Grudge, mas daí eu consegui ajeitar o main deck para conseguir jogar melhor no primeiro jogo, para conseguir ganhar na Mirror. E daí eu optei por 3 cópias de Ancient Grudge, que é muito bom, que é uma carta extremamente forte, principalmente na Mirror,
Por 2 manas tu destrói o artefato e tu tem um flashback de uma mana verde, ou seja, uma carta de 2 cores que estão presentes no deck, então é uma carta bem fácil, entre aspas, de castar. Também tem 2 cópias de Natural State, que na minha opinião ela é melhor do que Serene Heart, que é uma carta que destrói todas as auras. Que essa é uma carta muito boa por ser uma mana só, uma verde. Tu destrói um artefato ou encantamento de custo de mana 3 ou menor. Ela é muito boa pela versatilidade dela, porque tu consegue destruir tanto artefatos quanto encantamentos. Então ela é muito boa contra GW Auras, ela é muito boa na Mirror contra Fint, ela é muito boa para destruir Journey to Nowhere, que é uma carta muito boa contra a gente. Então é uma carta que vai sempre surpreender o oponente quando ele for tentar exilar uma criatura tua com Journey. Tu consegue destruir o Journey com uma mana verde só, então é uma carta muito forte. E muito eficiente também. Então é uma carta que eu tô optando por 2 cópias dela ao invés de Serene Heart, que é uma carta mais restrita contra a GW Auras. Ela até pode ser melhor contra a GW Auras, mas Natural State, na minha opinião, é melhor pela versatilidade. Então eu tô usando Natural State. E a última carta do sideboard é a Fidge the Claw, principalmente contra Burn. Eu tenho minhas dúvidas se ela é tão boa assim contra Stomp, porque às vezes a match contra Stomp depois do sideboard ela fica um pouco mais diferente, principalmente por causa daquela carta que eles usam no sideboard que destrói artefatos, que tem Conspire. Não sei exatamente o nome, então é uma carta assim que eu tenho minhas dúvidas se ela é boa contra Stomp. Mas eu tenho certeza que ela é muito boa contra Burn, muito boa contra Red Deck Wings, que são decks bem agressivos, então eu acho que é bem útil ter 2 cópias do Fidge the Claw, porque são decks que eu tenho bastante dificuldade normalmente. Então é isso aí. Eu vou jogar uma Pauper League com o deck, e eu espero que seja uma liga boa, que eu consiga não fazer nenhum misplay, e consiga mostrar pra vocês como que o deck funciona, de uma forma bem boa. E é isso aí, pessoal. A gente se vê nos próximos jogos aí. Falou!